A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira à noite os primeiros requerimentos de urgência para 2 dos projetos do pacote de corte de gastos do governo Lula. Tiveram urgência aprovada o projeto de lei complementar que submete novas despesas ao arcabouço fiscal e o projeto de lei ordinário do pente fino do BPC, o benefício de prestação continuada. A PEC para tratar dos supersalários ainda não começou a avançar. O andamento do pacote enfrenta dificuldades no Congresso Nacional, sobretudo por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, que criou exigências para o funcionamento das emendas parlamentares. Mas, para falar sobre isso, vamos a Brasília com Wilson Lima, porque temos mais um bastidor dessa história. Podemos até rodar a vinheta. Boa tarde para você, José Inácio. Boa tarde para você que nos acompanha, nos assiste aqui no canal BMC News e também aqui no portal O Antagonista. José Inácio, a questão é a seguinte: passou a urgência, mas isso não significa qualquer tipo de compromisso com o mérito dos dois projetos de lei. Na Câmara, os deputados ainda estão inconformados com a decisão do ministro Flávio Dino de limitar o acesso às emendas parlamentares. Só para a gente entender essa história com calma, e a gente tem batido nessa tecla ao longo do meio-dia dessa semana. Deputados do Centrão, eu estou falando principalmente ali de União Brasil, MDB, PP, PSD, eles têm reclamado que a decisão do Dino não só atendeu a um anseio do Palácio do Planalto, como tem as digitais do Palácio do Planalto. Essa é a reclamação geral dos parlamentares. Ontem, os líderes do União Brasil, Elmar Nascimento e Antônio Brito, do PSD, até assinaram o requerimento de pedido de urgência, Zé Inácio. Só que eles não se comprometeram com o mérito. A expectativa é que esses dois projetos voltem para a pauta da Câmara para análise do mérito na terça e na quarta-feira da semana que vem. Só que os deputados deixaram muito claro para o Palácio do Planalto: olha, ou nós temos o nosso dinheiro de emendas na conta, é bom lembrar que a gente falou ontem que o Ministério da Fazenda determinou a liberação de 7,8 bilhões para as contas dos parlamentares, né, para que esse dinheiro seja investido em obras nas bases eleitorais, ou o governo federal libera esse dinheiro, ou esses dois projetos de lei, esse início do pacote fiscal vai ficar para 2025. Então, ainda um clima muito tenso aqui em Brasília, José Inácio e amigos que nos acompanham aqui no BMC e também em O Antagonista. Não é uma missão fácil. Ontem, o Lira deixou muito claro e falou com todas as letras e mandou um recado para o Palácio do Planalto: os senhores não têm votos aqui na Câmara dos Deputados para aprovar esses dois projetos. O que os deputados estão aproveitando? Estão aproveitando que um deles, que faz aí ajuste no BPC, é um projeto de lei muito impopular, porque ele restringe regras, ele restringe o acesso de várias pessoas ao benefício de prestação continuada. Então, qual é o argumento que os deputados estão utilizando para barrar essa medida? Olha, eu não vou votar um projeto de lei que tem um caráter impopular, eu não vou prejudicar a base mais pobre, eu não vou prejudicar a pessoa que é mais humilde em nome de um ajuste fiscal que o governo não consegue fazer na sua base. Foi aquilo que a Rosângela Moro, por exemplo, falou no programa de ontem aqui para a gente, ao vivo, no meio-dia em Brasília. Por que eu, deputado, vou me comprometer, deputado, eu vou simplesmente dar a minha cara a tapa, criando uma dificuldade para o BPC, sendo que o governo federal não faz o básico? Não corta despesas, por exemplo, da primeira-dama, não corta os luxos do Palácio do Planalto. É muito fácil para o governo federal entregar para a gente essa responsabilidade e não fazer a sua parte. Então, esse é o argumento dos deputados, né? Essa é a questão que eles têm argumentado, e eles têm falado que é o seguinte: olha, para a gente conseguir trazer para Brasília essa responsabilidade, esse peso, vai ser necessário que, de fato, o governo federal adote algumas medidas que são mais, que de fato são, o governo federal precisa, de fato, se comprometer com o ajuste fiscal. Outra questão importante, Inácio
e amigos que nos acompanham aqui no BMC News. Não há qualquer garantia de que a PEC, que trata de supersalários, estabelece outras regras do ajuste fiscal, seja aprovada no curto prazo. Já tem deputado dizendo que essa PEC, se for aprovada, vai ser lá para 2025, isso no primeiro trimestre, na melhor das hipóteses. O projeto sequer está na CCJ. O projeto não foi encaminhado ainda para a CCJ. E mesmo na CCJ, você tem 2 semanas, mas de forma mais específica, você tem 4 sessões apenas para que esse projeto passe pela CCJ e tenha a sua admissibilidade aprovada. E a oposição ao governo Lula já está preparando ali, meu caro Zé Inácio, o kit obstrução na CCJ para que a PEC, de fato, fique só para 2025. E aí é outra confusão. Ainda sobre a questão da articulação política. É bom lembrar que o Lira, ele tem pressionado o Palácio do Planalto, por quê? Vamos lá, qual é a grande questão aqui nesse caso? O Lira, ele precisa também honrar compromissos relacionados à presidência da Câmara. Explico. Ele endossa o Hugo Mota. Já falamos aqui no meio-dia ao longo, né, desse programa, ao longo das últimas semanas. Ele endossa a candidatura do Hugo Mota. Só que para conseguir o apoio dos deputados, o que o Lira prometeu? Vou ajudá-los a conseguir acesso às emendas parlamentares. Ora, se o Dino dificulta o processo e o Palácio do Planalto não libera, como é que o Lira vai conseguir honrar esse compromisso? Então, esses são os recados, meu caro Zé Inácio, e essa é a situação delicada pela qual passa aí o Palácio do Planalto. Então, é por isso que eu falo, e depois a gente vai falar sobre a lista de votação aqui durante o programa, é que, de fato, o que acontece? É bom lembrar que tanto a União Brasil quanto o PSD são 2 partidos que compõem um bloco com outros partidos que somam 300 votos. As 2 legendas, por si só, têm 101 deputados. Então, se esses 2 partidos fazem um bloco de retaliação ao Palácio do Planalto, você vê que há uma dificuldade, de fato, para que qualquer medida passe pela Câmara dos Deputados. E olha, eu vou falar uma coisa aqui no meio-dia, meu caro Zé Inácio, e também meu caro Rodolfo Borges, e para você que nos acompanha ao vivo aqui pelo canal BMC News. O Palácio do Planalto vai ter que acelerar, porque nesse detalhe, nessa articulação, já tem deputado fazendo o seguinte pedido para o Palácio do Planalto. Vamos aproveitar esse imbróglio para mudar a articulação política? E quando eu falo isso, eu estou falando da cabeça dele, de Alexandre Padilha, que é um personagem nada bem quisto pelo Arthur Lira e pelo Centrão. Ou seja, não duvide, meu caro José Inácio Pilar, e também não duvide, meu caro Rodolfo Borges, que a votação só saia na semana que vem, isso com a entrega de mais cargos e mais vantagens para o Centrão na próxima semana. Entrego para você, José Inácio Pilar. Rodolfo Borges, boa tarde. Queria saber a sua visão sobre esse imbróglio, se você acha que o governo tem algum tipo de expectativa de reverter esse cenário negativo com base no que você está acompanhando. Boa tarde para todo mundo. A ferramenta que o governo tem para fazer esse tipo de negociação são as emendas parlamentares. Então a coisa está amarrada nas próprias emendas parlamentares. Vai ser muito curioso ver como é que o governo vai conseguir sair, ou vai tentar sair, dessa enrascada em que se colocou na tentativa de retomar o comando das negociações sobre esse assunto. E aí o próprio governo se enrolou, a gente já falou aqui várias vezes, o próprio governo se enrolou na apresentação do plano, já poluiu muito um plano que já era insuficiente a partir da perspectiva dos especialistas. E aí tem um detalhe que eu queria botar aqui na roda também, que não é só no Congresso que é difícil passar esse tipo de coisa. Os presidentes dos tribunais, dos 6 tribunais regionais federais do Brasil, eles divulgaram uma nota ontem falando contra o corte dos supersalários. Os supersalários é como a gente trata, eles tratam como teto de salário, teto salarial. E aí os juízes estão dizendo nessa nota que eles divulgaram na quarta-feira que 40% do judiciário brasileiro tem expectativa de se aposentar da forma como está hoje. E que, portanto, se vier a ser aprovada uma norma como essa, de limite de salário,
para tentar manter esse benefício de aposentadoria, esses 40% dos juízes brasileiros poderiam se aposentar. E aí, eles argumentam, os juízes, que o governo teria que fazer concurso, contratar mais gente, e aí isso iria acabar onerando o erário na tentativa de desonerar. E aí essa é mais uma manifestação, essa dos juízes, que se soma a, por exemplo, aquela que fez a Marinha. A gente chamou atenção para esse assunto também em programas passados. A Marinha publicou um vídeo que depois desmentiu, disse que não era recado, mas era um vídeo que questionava os privilégios, alegados privilégios, eles discordam que os militares são privilegiados, mas que questionava os privilégios de quem está na Marinha. Então, assim, é um assunto muito complicado já para se lidar, porque tem beneficiados que vão perder benefícios no corte de gastos. O governo ainda trata tudo da pior forma possível, que é dizendo que quer cortar, mas sem querer cortar. E ainda tem confusão no Congresso Nacional. Então, assim, é o pior cenário possível. Se eu estiver equivocado, mas é como se o governo quisesse aprovar, mas eles não quisessem o ônus de serem aqueles que fizeram a coisa dar certo. Olha, nós sabemos que precisamos cortar os gastos, precisamos fazer os cortes, mas como isso é impopular, a gente vai deixar que o Congresso seja o adulto na sala e arque com o ônus, na verdade, mais do que o bônus, dessa aprovação. E eles falam, tá vendo? A gente foi responsável de aprovar, mas a gente não ficou lá batendo, porque no fim eles querem estar com o pé nas duas canoas, né? Vamos... A responsabilidade fiscal e o de não ser aquele que foi contra o povo. Deixa eu só... vamos tratar assim, vamos tratar da forma mais simples possível. O governo quer fazer a maldade, ou não quer fazer, mas ele precisa fazer, e quer ser visto como bonzinho ao mesmo tempo. Não dá. Realmente fica difícil. Mas o problema, né, o meu caro Zé Inácio e Rodolfo, desculpa aqui a interrupção de ambos, é a seguinte... é que o governo, com esse tipo de tática, não consegue nem uma coisa nem outra. Esse é que é o problema. E aí é essa que é a grande bronca, quero aproveitar esse gancho, essa que é a bronca da base parlamentar no Congresso. Por quê? Porque os deputados falam justamente isso. Como é que eu vou justificar para a minha base? De novo, aí, tem a questão da emenda? Tem a questão da emenda, mas aí tem a questão do BPC, por exemplo. O deputado sempre argumenta. Ontem eu ouvi de 2 parlamentares exatamente esse discurso. Wilson, como é que eu vou justificar para a minha base, como é que eu vou justificar para o meu eleitor, que é dependente do BPC, que há um endurecimento da regra e que ele pode perder o BPC? Por que o Lula não falou isso? O Lula tem literalmente, ele levantou uma bola para o mercado, eu vou endurecer o BPC, mas eu vou tentar conquistar a classe média com imposto de renda. Ok, maravilha, lindo, maravilhoso, mas fica para mim o ônus de ter que explicar para o meu eleitor que ele vai perder o BPC, que ele pode ter esse tipo de restrição e o governo federal vai posar como bonzinho na história. Deixa eu até aproveitar esse assunto, esse gancho, meu caro Zé Inácio, também meu caro Rodolfo, que é o seguinte, esse pacote fiscal ele tem sido criticado por integrantes do PT e também por governadores. Ontem, o governador do DF, o Ibanez Rocha, soltou uma aspas sobre esse caso, mostrando que ele está inconformado com um dos itens desse pacote, que é a mudança no fundo constitucional, que é o dinheiro destinado ao DF e que esse fundo ele pode ser extinto se a PEC for aprovada. E o Ibanez já está trabalhando intensamente para que essa PEC fique na gaveta. Vamos ouvir Ibanez Rocha. E o governo federal não consegue se rearranjar dentro dessa cena econômica que eles estão vivendo. E saiu da cabeça, mais uma vez, de alguém muito iluminado, ou pouco iluminado do governo federal, a ideia de atrapalhar o Distrito Federal mais uma vez. Há 1 ano e 3 meses atrás, com o apoio da classe política do Distrito Federal, o Paulo sempre nos ajudando, da classe empresarial, dos sindicatos, nós vencemos essa batalha, com o apoio do nosso partido, do MDB, Jucá à frente nos ajudando. Nós vencemos essa batalha no Congresso Nacional, o Weverson se lembra muito bem dessa batalha que foi no Senado, porque nós já havíamos perdido na Câmara dos Deputados. Nós conseguimos reverter esse quadro e mantivemos a correção do fundo constitucional da forma que está prevista na legislação originária, que vem ainda da época do presidente Fernando Henrique, e o ministro Gilmar fez referência ao presidente Fernando Henrique na sua fala essa semana, e é um político que nós temos que exaltar
pela competência, e aí eu digo sempre e reafirmo aquilo que foi dito pelo ministro Gilmar essa semana, a maior competência do presidente Fernando Henrique foi montar uma equipe de qualidade. Então, a produção legislativa daquele período foi uma produção muito responsável. E aí a gente tem que exaltar essa origem da lei que estabeleceu, da emenda constitucional e da lei que estabeleceu o Fundo Constitucional e a forma da sua correção, porque foi gerada dentro de um governo de responsabilidade fiscal, que foi exatamente o governo Fernando Henrique Cardoso. E aquela medida legislativa que foi adotada naquele momento deu a verdadeira independência do Distrito Federal, que a partir da Constituição de 88 ganhou a sua autonomia política, mas vivia até aquele momento de favores do governo federal. Então era uma simbiose ali que tinha que ser mantida de qualquer maneira, porque senão a cidade não funcionava. Então a verdadeira autonomia política da capital da República, ela veio exatamente com a lei do Fundo Constitucional. E o que busca hoje esse mal iluminado à frente do governo federal? Ele simplesmente busca retroceder e colocar novamente, não os governos, mas a população do Distrito Federal a serviço do governo federal. Então, essa declaração do Ibanez Rocha, ela tem o seguinte intuito de pressionar pelo fim da PEC. Por quê? A gente está falando de dinheiro, e não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Segundo cálculos da Secretaria de Fazenda do DF, o DF pode perder aproximadamente 12 bilhões em 15 anos. 12 bilhões em 15 anos. Por quê? Porque, de acordo com a regra atual, o governo federal faz repasses ao Fundo Constitucional, levando em consideração a variação da receita corrente líquida. Com a mudança, o índice que vai ser utilizado vai ser o IPCA, né? Que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Então, segundo a Secretaria de Economia do DF, o fundo corresponde atualmente a 40% de todo o orçamento do governo do Distrito Federal. E já tem gente falando aqui que se o fundo, né, se tiver essa variação do Fundo Constitucional, você pode inviabilizar serviços como saúde e educação no Distrito Federal. Ou seja, Inácio e Rodolfo, vai ter muita briga caso essa PEC seja aprovada. E vamos continuar falando sobre esse assunto que o Wilson nos trouxe, porque a lista de votação dos parlamentares dá uma ideia exata do imbróglio desse pacote fiscal. Não é isso, Wilson Lima, aí de Brasília? É exatamente, meu caro Zé Inácio. Lembra que nós falávamos ali sobre a resistência de PSD, União Brasil e até de gente do PT? Então, é bom lembrar que assim, ontem foram aprovados a urgência de 2 projetos de lei. Tá? Um que faz mudanças aqui na regra de reajuste de alguns benefícios e outra que endurece regras do BPC. A primeira teve 260 votos sim e 98 votos não. A segunda, do BPC, teve 266 votos sim e 156 votos não. Aí você fala, ok, Wilson, né? Passou, mas passou raspando. 267, se o projeto tivesse 256, ele já não passaria a urgência. Agora vamos para a lista. A lista ela é muito interessante. Eu vou pegar só alguns nomes do PSD, de alguns deputados que votaram contra a urgência. Olha só. PSD. Sidney Leite, do Amazonas, do PSD. Diego Coronel, do PSD da Bahia, que é o mesmo estado natal do Otto Alencar, que é líder do governo lá no Senado. Átila Lins, Luiz Gastão, do PSD do Ceará, Misael Varela, Marco Sampaio, Luísa Canziani, PSD do Paraná, que é aliada do Ratinho Júnior. Temos aqui Sargento Farru, é oposição de fato, apesar de estar no PSD. E temos aqui, olha só, aí temos outros casos aqui, Carlos Sampaio, do PSD de São Paulo, Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, delegada Catarina e Fábio Reis. Aqui eu estou falando basicamente de PSD. Agora, se a gente for pegar a lista aqui de alguns partidos aqui da base, que são os chamados, né, da base raiz, por exemplo, o PV. Professor Reginaldo Veras, daqui do DF, votou não à urgência.
E por aí vai. Então veja que a situação, isso eu estou falando do primeiro projeto. Agora, pegando o outro projeto, que é o projeto relacionado aí ao BPC. Nesse caso específico, ó, não temos aí, deixa eu só trazer aqui para a lista, ó, PSD. Temos aqui, ó, Atila Lins votou não, Luiz Gastão votou não, Castro Neto, Canziani também votou não, Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, também votou não, Ismael, do PSD de Santa Catarina, também votou não, Carlos Sampaio e por aí vai. Agora, a história do BPC tem um detalhe que é maravilhoso, que eu trago para você ao vivo. Toda a bancada do PSOL votou contra. Chico Alencar, Glauber Braga, Pastor Henrique, Thalita Petroni, Tarcísio Mota, Érica Hilton, Guilherme Boulos, Ivan Valente, professora Luciene, Sâmia Bonfim. Só a Luísa Erundina que não registrou o voto. Então, aí eu entrego para São Paulo. E em relação ao PT, olhem só, até o líder do partido, Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, votou contra a proposta que altera as regras no BPC. Então, vejam o seguinte, eu entrego aí para o Rodolfo. Se nem a base governista está a fim de colocar a sua digital, imagina quem não está na base governista e que fica aí jogando, né, com cargos, com emendas e com vantagens no governo federal. Esse detalhamento que o Wilson fez aí é muito importante expor, porque isso é reflexo da forma como o governo trata essa questão. Para convencer os seus aliados e os seus opositores, principalmente, de que uma medida é importante e relevante, você tem que se responsabilizar por ela antes de tudo. Então, o que o governo Lula deveria estar fazendo é o discurso do sangue, suor e lágrimas, do Churchill, né, durante a Segunda Guerra. É difícil, eu vou cortar, é difícil para mim, eu vou cortar na minha carne e vocês vão cortar na de vocês também. Agora, o governo Lula não faz isso, ele não fez, não foi assim que ele encaminhou essa questão. Então, como é que ele vai convencer opositores principalmente, mas também os próprios aliados da base, de que é necessário cortar benefícios ou cortar gastos? Primeiro, antes de tudo, cortar gastos. Depois aí a gente fala em benefícios, né? Por exemplo, super salários. Como é que você vai convencer os juízes do país de que eles ganham pouco, ou de que eles ganham muito, ou de que eles ganham mais do que deveriam, né? Que eles ganham acima do teto, e que, portanto, eles deveriam se encaixar numa regra para o bem de todo mundo, não é só para o bem deles, é para o bem do Brasil inteiro. Né? Como é que você vai convencer os militares de que eles não são privilegiados, sendo que eles acham que não são? Você tem que fazer isso a partir da proposta do discurso. É de convencimento mesmo. Só que você tem que mostrar os números direitinho, tem que mostrar que você faz parte disso. E o que o governo Lula tenta fazer é ficar de fora. Ele quer ser situação e oposição ao mesmo tempo. Não dá para jogar nas duas. E ao fazer isso, como o Wilson já disse, e eu deixo mais claro agora, ao fazer isso, ao tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, o governo vai ficar sem nada. E essa é a grande ironia da história. Tentando sair de esperto, malandro, né? O Lula usou esse termo outro dia, malandro. A gente vai tirar os malandros do que estão se valendo, por exemplo, do BPC e não deveriam estar recebendo. Quem está se fazendo de malandro nessa história é o governo Lula. E vai acabar se dando mal por conta disso.